Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui então com a análise do índice Bovespa. Fechou o dia de hoje em queda de 0,29%, cotado a 144.085 pontos. Então, após 2 dias seguidos de alta aqui no índice, hoje ele deu uma pequena corrigida, mas a tendência continua sendo de alta, porque a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Região de suporte nessa região aqui e região de resistência aqui no topo histórico, quase ali nos 148 mil pontos. Analisando agora os ativos da carteira aqui do canal, o Banco do Brasil, após aí 2 dias seguidos de alta, ontem ele já tinha caído um pouquinho, apesar do candle verde, né? Ele tinha aberto aí com um gap de baixa, mas hoje ele caiu. Aí teve uma queda um pouco mais forte, de 1,11%, cotado a R$ 20,54. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos voltou a virar para baixo, indicando aí a continuidade, né, dessa tendência de queda que se iniciou no início do mês. Região de suporte aqui próximo dos R$ 20, tá? E região de resistência eu colocaria nessa região aqui dos 22,50, tá? Porque esses pequenos topos que houve aqui nesses dias, para mim são muito frágeis, né? Não dá para considerar. Então, vamos ver aqui nos próximos dias se o Banco do Brasil vai conseguir se segurar nessa região dos R$ 20. Seria bastante importante, né? Caso contrário, o Banco do Brasil poderia vir buscar essa região aqui dos 19,50, tá? E quem sabe, né? Uma situação mais pessimista, buscar até essa mínima aqui nos 18,50, tá? Nós vamos esperar para que isso não aconteça. Vamos torcer que o Banco do Brasil possa se recuperar, né? E voltar a subir aí nos próximos dias, tendo em vista essa queda que a gente vem observando aqui no mês de outubro, né? Que tem sido um mês ruim aqui para o Banco do Brasil. O meu preço médio está lá em cima, em R$ 24,08. Eu já consegui reduzir esse preço médio ao longo dos últimos meses, né? Ele estava em 26 e pouco, mas ainda assim está bem distante aqui dos preços atuais, né? Então, minha ideia é realmente continuar melhorando esse preço médio, tá? Diminuindo ele ao longo dos próximos meses, para quando as ações aqui, o preço, né, do Banco do Brasil especificamente voltar a subir, eu ter maximizar, né, os meus ganhos aqui na recuperação do banco. Vamos torcer para que isso não demore a ocorrer, apesar de que as perspectivas são de que essa melhora, né, só deve ocorrer a partir aí do próximo ano, tá? No ano aí de 2026. Vamos seguindo aqui então com o Banrisul. Fechou o dia com uma queda de 1,28%, cotado a R$ 12,36. Então, após aí a alta expressiva que a gente observou ontem aqui, né? Esse candle aqui de mais de 4,5% de alta. Hoje o papel deu uma pequena corrigida, o que é até normal, né? Pessoal realizando os lucros aí dessa alta observada nos últimos dias aí de mais de 5%, né? Vamos torcer agora para que amanhã ou nos próximos dias o papel volte a subir novamente e não corrija, né, em direção à média móvel. Tá? Se a gente observar aqui no histórico recente, nas outras vezes em que o Banrisul teve uma alta expressiva, o papel sempre corrigiu um pouco mais forte. Né? Aqui em agosto, por exemplo, o papel saltou naquele dia quase 8%, mas logo na sequência ele já corrigiu bastante, né? Antes de voltar a subir. E aqui mais atrás foi até pior, né? Lá em maio,
O papel teve uma alta aí de também 7%. E depois o papel veio caindo, né? Corrigindo forte aí. No mês, tanto no mês de junho quanto no mês de julho. Tá? Pra só então aí no mês de agosto o papel voltar a se recuperar, né? Então a gente vê aqui que teve um V praticamente aqui, né? De maio para cá aqui em Banrisul. Tá? Vamos torcer agora aqui para que dessa vez ele continue subindo, né, nos próximos dias. Tendência continua sendo de alta. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Região de resistência. Olha, olhando aqui no gráfico, eu colocaria como região de resistência mais forte realmente esse topo aqui, na região dos R$13, tá? Embora haja alguma coisinha aqui em 12,60, topo aqui desse candle, né? Mas essa resistência aqui, a meu ver, é meio frágil, tá? E como região de suporte, teria esse fundo aqui, né? Chega bem a ser um fundo, mas é uma pequena região de correção que houve ali nesse mês de outubro, né? Então aqui seria uma região de suporte, tá? O meu preço médio está em R$10,37. Vamos seguir aqui para o banco BMG. Fechou o dia uma leve alta de 0,25%, cotada a R$3,99. O papel está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Tá? Região de suporte aqui em 13,85 e região de resistência aqui nessa máxima, né? Região aí dos 4,9 por aí. Vamos torcer para que o papel continue subindo aí nos próximos dias, tá? Meu preço médio aqui em Banco BMG está em R$3,85. E o Banco ABC Brasil fechou com uma leve queda aí de 0,27%, cotado a R$21,80. Interessante a gente observar, né, que ele deixou um pavio enorme para cima, ou seja, houve uma força vendedora aqui nessa região. Durante o dia, o papel chegou à máxima aí de 22,19, mas acabou devolvendo tudo, fechando inclusive próxima da região das mínimas. Né? Então, realmente foi um candle meio feio aqui. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos que havia virado para cima no dia de ontem voltou a virar para baixo. Então, o papel está numa região aqui, numa situação de indefinição. Vamos ter que aguardar pelo menos uns 2, 3 dias, né? Com a média móvel de 9 períodos virado para algum lado, para a gente ver um direcionamento mais assertivo aqui no papel. Por enquanto, os preços aí vêm se segurando acima da média móvel de 200 períodos, o que é importante. Tá? Mas esse pavio aqui causa uma certa preocupação, tá? Se eu fosse apostar aqui, eu diria que o papel tem chances, né? Tem maiores chances de cair, perder a região da média móvel de 200 do que voltar a subir. Né? Mas no mercado nada é certo. Tá? As expectativas uma hora ou outra sempre são frustradas, né? Então vamos torcer para que o papel volte a subir, obviamente, mas com essa perspectiva, né, de que o papel pode cair nos próximos dias, tá? Perdendo essa região aqui de suporte na média móvel de 200. Região de suporte atualmente é na própria média de 200 e depois nesse fundo anterior aqui, na região dos 21,20. Região de resistência, se a gente olhar aqui, eu poderia colocar inicialmente essa máxima aqui, né? Dos 22,20 mais ou menos, e depois lá em cima, próximo dos 23,50. Meu preço médio está em R$ 21,64. Bom, analisando agora aqui a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento de hoje, estou com prejuízo aí de 14% em Banco do Brasil. E no restante dos papéis estou no lucro, tá? 19% em Banrisul, 3% em Banco BMG
e 0,74% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo aí de 10%, que dá R$ 587 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos no período, eu tenho a rentabilidade. Tá? Então, nesse quesito, eu estou negativo em 11% em Banco do Brasil. E no restante dos papéis, estou positivo. Tá? 25% em Banrisul, 8% em Banco BMG e 5% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 6%, que dá R$ 373 negativos. No dia de hoje não recebi nenhum provento, tá? Então, considerando aí o fechamento do mercado, a carteira do canal encerrou essa terça-feira com um patrimônio de R$ 4.887,66, e dá uma variação negativa de 0,96%. Então, hoje o patrimônio diminuiu R$ 47,53, tá? E o Ibovespa caiu hoje 0,29%. Então, o alfa da carteira hoje ficou negativo em 0,67%, tá? Em vista que a variação negativa da nossa carteira, né, foi pior do que a variação do índice, né? A nossa carteira caiu mais que o índice no dia de hoje, infelizmente. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.